Que a paz de Deus se faça presente em nossos corações. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todos que estão aqui na nossa sala virtual de estudo e todos também que estão acompanhando pela gravação, pelo vídeo, que nós possamos sempre valorizar e buscar oportunidades como esta, em que o grande objetivo é buscar mananciais, buscar subsídios que possamos cada vez mais nos completar, cada vez mais nos compreender. Porque à medida que nós nos compreendemos, nós vamos nos encontrando e nos situando melhor dentro do contexto da vida. Então, esse é o grande objetivo. O objetivo da nossa existência é desenvolver o nosso autoconhecimento. E esse autoconhecimento, com certeza, fará com que cada vez mais nós nos melhoremos, cada vez mais nós nos transformemos. E à medida que nós nos transformamos, vamos deixando para trás muitos hábitos, muitos vícios, vamos deixando para trás muitas coisas que antes acreditávamos e que ainda acreditamos, que são integrantes da nossa vida, que fazem parte de nossa vida de uma forma muito íntima, de uma forma muito importante. Os valores vão mudando à medida que nós também ampliamos a nossa visão, à medida que nós passamos a encontrar sentido no que antes ou no que nosso atual momento de existência não encontramos. Esse é o objetivo que Deus nos criou. É o nosso grande ideal de vida, a nossa evolução. Hoje nós gostaríamos de começar a nossa atividade lendo uma reflexão que está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o tema da noite, para que possamos começar a compreender que todas as vezes em que nós deixamos para trás esses hábitos ou promovemos em nós, ampliamos em nós uma visão diferente, com certeza essa nossa mudança, ela causará conflito. Conflito naqueles que nos cercam, automaticamente conflito com nós mesmos, para que possamos nos encaixar melhor nesse contexto. Então, nós vamos pegar o tópico "Não vim trazer a paz, mas a divisão". Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Isso está em São Mateus, no capítulo 10, versículos 34, 35, 36. Notem, meus amigos, quem está falando isso é Jesus Cristo. Eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com o batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes, eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Boa noite, meu amigo Sérgio, minha amiga Ilma, Mari. Sejam muito bem-vindos a todos que estão aqui na sala conosco. Quando nós lemos essa passagem, chega a ser assustador, porque no primeiro momento, toda a brandura, toda a ternura, toda a elevação dos ensinamentos de Jesus Cristo, parece que eles entram em choque, entram em contradição com esse amor fraternal que ele veio nos pregar. Porque nessa passagem ele diz que veio trazer a separação e não a união. Ele veio trazer a guerra e não a paz. Ele se coloca numa posição de espada. Então, se pegarmos ao pé da letra,
nós não conseguimos ver em Jesus Cristo esse modelo maior que nós sabemos que Ele é. Inclusive, é a menor resposta que tem no Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, esse grupo de espíritos superiores que trouxeram, codificaram, ajudaram na codificação da doutrina espírita, que o inspiraram nessa codificação, qual o ser mais elevado, aquele mais perfeito que esteve entre nós? E a resposta, Jesus. É a menor resposta das 1019 questões do Livro dos Espíritos. Então, se Jesus, esse modelo maior que esteve entre nós, Jesus Cristo, que teve a capacidade de ser o co-criador do nosso planeta, Jesus Cristo, que teve a oportunidade de enviar tantos durante toda a nossa jornada de existência terrena, porque nós sabemos que, espalhados pelo mundo, grandes espíritos aqui estiveram e ainda estão, justamente para poder nos guiar para esse amor fraternal que ele veio exemplificar. Então, Jesus chega e fala isso a respeito dessa separação, que deveria ter toda essa questão dos conflitos, a mãe com a filha, do pai com o filho, conflito de irmãos, de família. O que nós podemos entender disso? Quando nós buscamos conceitos diferentes para as nossas vidas, esses conceitos eles fazem com que, em determinado momento, nós nos vejamos numa situação de estarmos sós, porque não nos conseguimos fazer entender por aqueles que nos cercam, porque ainda não conseguem assimilar aquilo que nós assimilamos. Quando nós buscamos uma mudança de atitude com relação a quaisquer fatos que sejam, essa mudança ela gera sacrifícios, esforço, mas gera ao mesmo tempo essas disparidades, esses conflitos com aqueles que nos cercam, porque aqueles que nos cercam não conseguem ter a nossa visão. Jesus Cristo veio em determinado momento, um momento em que nós, homens, seres que viviam naquele momento, espíritos encarnados naquela época, não conseguiam ter esse entendimento necessário para compreender os seus ensinamentos. Não conseguíamos compreender que esses ensinamentos, como ele mesmo colocou, quando ele disse que o reino dele não era deste mundo, no momento de desencarnar, quando ele disse que voltaria ao Pai, tantas outras passagens que as pessoas não conseguiam entendê-lo, fez daquele Jesus Cristo um ser que só começou a ser compreendido séculos e séculos após a sua vinda. Então, naquele momento, seus ensinamentos causaram toda essa revolução, essa transformação, gerou conflitos de uma sociedade que acreditou que ele estava ali para libertá-los do jugo do Império Romano, e também gerou conflitos com relação a quem estava no comando, quem governava, com medo de perder, dele ser uma ameaça para o seu império, para o seu governo. Então, os seus ensinamentos causou esse conflito. Mas o principal conflito que Jesus coloca é o conflito gerado pela mudança íntima. Quando nós nos propomos a mudar, vem junto com esse propósito o esforço, o exercício, a perseverança. Quando nós nos propomos mudar para melhor, constantemente nós nos vemos sempre presos, nós nos vemos sempre questionados, até mesmo oprimidos a realizar essa mudança. A maioria de nós acontece isso. É aquela questão, quando eu quero fazer algo de bom ou de melhor, muitas vezes sou colocado à prova para realmente ter certeza se aquilo que eu vou fazer já é em mim algo sustentável, algo que eu tenho certeza e tenho capacidade de realizar. Então, esses ensinamentos que Jesus Cristo traz nos mostra o quanto ainda para nós é conflitante, é difícil a questão das relações, dos nossos relacionamentos, porque nós somos seres totalmente diferentes uns dos outros. Então,
as mudanças, quando acontecem, acontecem de uma forma particular, para depois sim, essas mudanças começarem a crescer e automaticamente abranger pessoas ou meio que nós nos encontramos. Então, é uma questão de conflito para que esses conflitos possam gerar na frente uma paz. Isso é normal. Na história da humanidade, nós constantemente nos deparamos com muitos indivíduos que foram perseguidos, foram mortos, porque pregavam situações e ideias que, para aquele momento, não condizia com a atual capacidade de entendimento das pessoas que ali estavam. Então, por não entendê-lo, era melhor combatê-lo. Isso se arrasta até os dias atuais. E, infelizmente, nós temos esses conflitos nos meios religiosos, onde não deveriam acontecer. Nós temos esses conflitos nos meios filosóficos, nas doutrinas filosóficas, que têm como objetivo ajudar o homem a se melhorar. Mas a vaidade, o orgulho, o egoísmo das pessoas que estão à frente faz com que a ideia deva ser imposta e não uma ideia trabalhada com carinho, com atenção, com fraternidade, permitindo que outras também venham de encontro a elas, para que elas possam ser modificadas e modificadas para melhor. Mas não, é aquela situação. Se eu gosto de algo, automaticamente eu quero que todos que estão ao meu redor também gostem. Se eu acredito em algo, eu quero que as pessoas também acreditem. E quando não acreditam, infelizmente, nós temos ainda essa situação de deixar para lá, de isolar. Tipo, ou está comigo ou está contra mim. E o que nós estamos fazendo aqui na vida é justamente o contrário. Nós estamos aqui na vida, no plano físico, para conviver com as diferenças. Nós estamos aqui no plano físico para que, a partir do momento que eu encontro a diferença em quem está próximo a mim, eu procure trabalhar em mim. A minha aceitação, a minha capacidade de entender um ser diferente de mim, que é o outro. Todos nós somos seres distintos, somos individualidades. Nenhum de nós está no mesmo patamar evolutivo do outro. Se estamos e somos todos diferentes, é normal, é óbvio, que as visões também o são. O comportamento também o é. Os pensamentos que irão gerar as atitudes são diferentes. E como viver esse conflito, essas diferenças? Elas servem justamente para que nós possamos desenvolver uma sabedoria. Essa sabedoria é que fará com que nós nos situemos melhor no contexto atual da vida em que nós nos encontramos. E aí nós, que somos cristãos, que temos no Cristo esse modelo maior de sabedoria, de amor, um amor fraternal, que foi e é o amor que Ele veio nos deixar e nos pregar, nos ensinar. Se nós buscarmos o livro básico do cristianismo, se nós pegarmos o seu evangelho e pegar ao pé da letra, sem trabalhar em nós a nossa capacidade de raciocínio, essa capacidade que todos nós temos, porque nós somos seres racionais, nós vamos permitir, como muitos permitem, justamente por não ter essa capacidade de discernimento, de pegar esses ensinamentos, e esses ensinamentos, ao invés de unir, acabam separando. Ao invés de unir todos num só ideal, tendo uma só visão, esse é o papel da religião, religar o homem a Deus, faz com que as religiões se tornem apenas setores de verdades próprias. Quando alguém não gosta
daquele grupo em que ele está participando, eles não o aceitam, o que ele faz? Ele simplesmente vai para outro lugar e resolve criar a sua religião. E assim vai. E acaba o sentido da religião, a religiosidade em que o indivíduo deveria se colocar, abordar, abraçar, trazer esse contexto para a sua vida, torna-se algo tão banal que nós vemos, infelizmente, cada vez pessoas desacreditando dessa ideia da religião. Porque elas preferem se isolar, viver com elas próprias, buscando os seus próprios conceitos, desenvolvendo-os, porque não encontram nos templos religiosos conceitos que ela gostaria que tivesse, que a ajudasse a se desenvolver. O Sérgio coloca que, neste contexto, ele refere-se a uma quebra de paradigmas, a mudança das exterioridades, a ruptura do sistema socioeconômico, filosófico, cultural em vigor da sua época. Muito bem, Sérgio. Então, ele abrange tudo isso. Ele abrange o aspecto sociocultural, ele abrange o aspecto econômico, com relação à exploração que Roma fazia sobre aquele povo. Claro. E tudo isso leva ao objetivo maior da vinda de Jesus, que foi ensinar aos homens o caminho para encontrar o verdadeiro sentido da vida, que é a busca dos valores do Espírito. Então, vamos nos colocar nessa situação. Nos coloquemos no lugar, naquele momento, vivenciando aquilo. O ser perfeito que está entre nós e que vem com esse ideal trabalhar no meio de seres ignorantes, ainda mergulhados numa cegueira causada pela ignorância, uma cegueira espiritual, que acreditavam em tantas coisas, menos no que deveria ser mais racional para acreditarem, pregar algo sublime, algo que estava além daquela compreensão. 2000 anos se passam, e o que acontece conosco hoje? Quantos de nós sofremos, passamos por situações ruins, situações que nos deixaram tristes, ou nós sabemos de pessoas que estão próximas a nós que passaram por determinadas situações. Por quê? Porque simplesmente professam uma determinada linha filosófica religiosa em que as pessoas que estão ao seu redor não aceitam. E por não aceitarem, discriminam. E é uma discriminação tão forte, uma discriminação tão violenta, que beira o terror. A agressão parte das palavras e parte da agressão física. E parte para a agressão física. Nós, infelizmente, temos tantos exemplos. É muito triste isso. Porque nós, ao agirmos assim, permitimos que todo esse ensinamento de Jesus sejam trazidos para a nossa realidade, mas uma realidade feia. E não trazidos para a nossa realidade para nos ajudar a nos encontrar, a nos melhorar. E nos fazer repensar, promover uma interiorização, no sentido de nos questionarmos o porquê de tudo. Continua o Sérgio, né? Se ainda hoje somos imaturos espirituais, imagine 2000 anos atrás. Pois é. Hoje nós estamos nos preparando para uma nova era da humanidade. Para um novo momento. E esse novo momento, ele já está chegando. O que nós temos feito para estar participando de uma forma mais completa nessa nova situação que estamos passando e irá passar? Porque queiramos ou não, com a nossa participação ou não, acontecerá. Eu creio, meus amigos, que quando nós abraçamos uma determinada doutrina filosófica, doutrina religiosa, quaisquer que sejam, não importa. O sentido maior, a importância maior, o objetivo maior é desenvolver essa nossa capacidade de, primeiro, compreender o objetivo
de estar ali, compreender o ideal de estar ali, de estar buscando esses novos valores. Muitos, infelizmente, ainda não compreendem. Muitos, ao ouvir esse ensinamento, essa lição, essa passagem de Jesus, quando ele diz essa questão do conflito, do que ele veio fazer, do que ele veio causar, acabam acreditando que existe um grupo privilegiado, que esses grupos que se privilegiam automaticamente, eles próprios se colocam na posição de serem eles os eleitos, os escolhidos de Deus, como se Deus escolhesse alguém, como se Deus privilegiasse alguém. Mas não, muitos estão por aí se colocando em grupos, se formando, se acreditando serem os escolhidos, os certos. Quanto aos outros, são os excluídos, aqueles que irão se perder por toda uma eternidade. Nós que já temos condições de termos e adaptarmos e trazermos para as nossas vidas essa ideia espiritualista, essa ideia da existência pré-matéria e dessa existência pós-matéria. Sabemos que somos espíritos imortais e sabemos que, comprovadamente, temos a oportunidade de aqui estarmos. Não é a primeira vez e não será a última. Que somos seres que já voltamos ao plano físico muitas e muitas vezes, porque só aqui no plano físico é que temos a oportunidade de evoluir. No plano espiritual nós desenvolvemos a teoria e no plano físico nós a praticamos. Então, Deus nos permitiu, nos deu essa oportunidade. Mas como é difícil. E olha que essa ideia já se fala na reencarnação há 4.000 anos, há 5.000 anos. Jesus veio e falou na reencarnação de uma forma que não podia ser feita de uma forma clara, mas falou. Nós já falamos várias passagens sobre isso. E cá estamos nós, como o Sérgio colocou, estamos aqui 2.000 anos depois. 2.000 anos depois, falando de algo que é real, mas que as pessoas, justamente pela falta de vontade de se esforçar para colocar aquilo que elas já possuem, porque todos nós possuímos essa inteligência, isso nos faz seres espirituais que somos os seres inteligentes da criação, não se esforçam. Preferem continuar sendo guiados a conceitos arcaicos e que nada farão de bom para causar nelas essa transformação. O Sérgio coloca que hoje temos muita informação disponível para pouca formação. Aí preferimos nos desqualificar ao invés de nos elevar. O conceito de divindade ainda é limitado, porque as pessoas não são, não é, Sérgio? Como você colocou, depende da vontade. Você, eu e todos que aqui estão, todos que estão assistindo o vídeo, todas as pessoas que estão nesse momento vivendo situações no plano físico, todos nós ocupamos determinado espaço nesse contexto chamado vida. E cada um tem a oportunidade de fazer o que bem entende com a sua vida. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Somos donos, somos senhores do nosso destino. Então cabe a cada um de nós buscar tirar da vida o de essencial, o de melhor que ela tem a nos oferecer, que é justamente o quê? Como você colocou, esses ensinamentos que irão nos melhorar, ampliar a nossa visão. Existe uma frase que diz que o problema das pessoas não é a falta de cultura, mas o problema das pessoas é a falta de vontade de buscar a cultura. E quando a gente fala cultura, não é essa cultura técnica, porque, como diz Cora Coralina, o saber se aprende com os mestres e os livros, mas a sabedoria se adquire com a vida e com os humildes. Então, esse saber que estamos em busca para desenvolver uma cultura é a cultura da vida, que irá nos fazer seres sábios. E começa com aquilo que eu traço para a minha vida, aquilo que eu busco no meu dia a dia. Se eu continuo perdendo meu tempo
com situações evasivas, com situações que não vão me acrescentar em absolutamente nada? Quando retorno ao plano espiritual, qual é a minha bagagem? O que foi que eu fiz? Kardec pergunta aos espíritos se nós somos culpados, só pelo mal que nós fizemos. Eles respondem o quê? Que nós somos culpados pelo mal, mas também nós somos culpados pelo bem que deixamos de fazer. A Mari pergunta se nunca vamos parar de reencarnar. Mari, a reencarnação é a depuração da alma. Através da reencarnação é que nós nos depuramos. Nós nos depuramos. Então, assim, nós fomos criados simples e ignorantes, sem nutrir sentimentos e sem ter conhecimentos. Deus nos deu uma estrada que deveríamos percorrer até chegarmos ao objetivo maior, ao final, que é a perfeição. Mas é sempre bom lembrar que é uma perfeição relativa, porque um dos atributos que faz Deus ser Deus, um dos atributos da divindade, é o fato dele ser perfeito. E quando estamos nos relacionando, nos referindo a Deus, essa perfeição completa, absoluta. Então a perfeição que nós um dia atingiremos será sempre uma perfeição relativa a Deus. Então, o espírito em determinado momento, ele vai não mais necessitar reencarnar. Ou seja, não vai ter mais essa obrigação, porque ainda é uma situação que nós temos que passar, porque nós somos filhos de um ser que é todo amor, toda justiça, toda bondade. Então ele permite que passemos, ele impõe essa lei a nós para que nós possamos nos melhorar e evoluir. Então, em determinado momento, sim, nós deixaremos de ser esses seres errantes. Um espírito errante é aquele que ainda tem a necessidade de voltar a reencarnar. Mas podemos vir, sim, como Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, encarnou para exemplificar aquilo que ele havia ensinado, em teoria, através de outros. Então veio em missão. Nesse ponto, sim, mas não reencarnar da forma que nós estamos aqui, nessa obrigatoriedade de passar por esse estágio. Isso não. A reencarnação serve para a depuração do espírito. Quando o espírito torna-se puro, ele não tem mais necessidade da reencarnação. Ele pode ir, sim, para mundos para ajudar na evolução desses mundos. Ele vai em missão. É por isso que a gente costuma dizer que às vezes a gente confunde um pouquinho e fala o conceito de missão de uma forma muito comum. Missão é sempre bom entender, se refere a espíritos superiores que estão em missão, são missionários, que vêm com o objetivo nobre de causar uma mudança, normalmente, em um grupo muito grande, em toda uma população de um determinado mundo. Isso é o que vem em missão. O Sérgio coloca que, com raríssimas exceções, ainda temos inúmeros débitos a quitar do passado, assim como os que adquirimos na atual encarnação. Sim, esses débitos que o Sérgio coloca, né, quando a Mari, né, Mari nos perguntou a respeito da reencarnação. Então, é sempre essa depuração. É um constante ir e vir para o nosso melhoramento. Então, nós estamos falando desse conceito. Jesus falou desse conceito lá atrás, em parábolas, de uma forma que pudesse as pessoas, com o tempo passando, entender. Nós estamos aqui conscientes, cientes que somos espíritos reencarnantes. Mas trazendo para esse nosso tema, quando nós falamos nessa questão das interpretações, e que entra em conflito com a passagem da lição de Jesus, dessa moral bela, dessa moral elevada que ele veio nos trazer, muitos questionam, e por não entenderem, por não buscarem trazer uma interpretação racional para o ensinamento de Jesus, acabam vendo incoerência nas suas palavras. Jesus veio, causou sim essa divisão, como ele falou, que esses conceitos causariam. E nós estamos conscientes que à medida que nós trazemos esses conceitos para nossas vidas e desenvolvemos a nossa atual reencarnação, visões diferentes causam conceitos. Quantos de vocês, quantos de nós, quantos estão por aí atravessando
uma situação como esta? Porque optaram em seguir determinada linha religiosa, determinada linha filosófica. Ou mesmo optaram em realizar, em seguir determinada carreira profissional. Resolveu fazer qualquer coisa da sua vida. E que a família, as pessoas que estavam ao seu redor, por não aceitarem, entraram nesse conflito. Aquele desejo, aquela condição que ele se colocou, fez com que acontecesse essa divisão na família e nos amigos. Imagine Jesus. Imaginemos Jesus que veio trazer uma lição e deixar para toda a humanidade, durante séculos e séculos e séculos. Porque ele mesmo disse que o que ele havia vindo falar, que não passaria, que esse tempo, ou seja, esse nosso momento de transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, passaria, mas não os seus ensinamentos. Então, Jesus Cristo fez algo muito mais complexo, muito mais importante. E nós, quantas vezes nós nos perdemos? Por quê? Porque nós queremos algo e esse algo não condiz com o que os outros querem. E aí gera conflitos. E esse conflito gera em nós a agressividade com o outro que não aceita o que eu quero. E vice-versa. Tudo isso nós estamos buscando entender que serve para que nós possamos desenvolver uma harmonia íntima, uma paciência com quem está ao nosso redor, porque precisamos que o outro também tenha paciência conosco. Mudarmos um pouquinho essa visão. Não ficarmos apenas achando que o outro tem que fazer o que eu acho que é o certo, tem que pensar assim como eu. Porque se nós nos colocarmos nessa situação, nós vamos nos colocar nessa linha, nesse pensamento que envolve tantos e que geram tantos conflitos esses que nos deixam tão tristes. Então precisamos entender que o outro tem que ter paciência conosco. É necessário que nós tenhamos paciência para com o outro. Somos seres diferentes. É normal que aconteçam esses conflitos ainda. Até sim, que um dia a humanidade esteja mais adiante, pensando de uma forma uníssona, pensando de uma forma mais coerente. As ideias vão estar se fundindo, vão estar se completando. E essa desarmonia deixa de existir. Porque os seres que aqui vão estar voltados para o ideal único, que é a sua transformação íntima, já valorizando o que de real tem valor, que são os valores do espírito, abandonando os valores da matéria, não se permitindo, não se deixando mais influenciar de uma forma tão abrangente, tão intensa, quanto é essa influência na nossa atual fase de reencarnação, nossa atual fase de vida. E quanto à moral cristã, o conflito se dá por conta das limitações em relação às escrituras, dessas traduções equivocadas, erros interpretativos, até mesmo na nossa pequenez de entendimento. A dissidência, neste caso, acaba sendo um caminho natural, até dirigirmos uma patronização moral realmente elevada. Completa o nosso querido amigo Sérgio. Depende, meus amigos, sempre da nossa evolução. É a evolução que ampliará a nossa visão. E à medida que nós ampliamos a nossa visão, é que vamos entendendo melhor a nós mesmos. Não é o outro. Somos nós. Nós precisamos voltar os nossos olhos para nós. Nós precisamos encontrar no nosso íntimo tudo aquilo que queremos para gerar em nós uma felicidade, para gerar em nós uma paz, para gerar em nós uma harmonia, para gerar em nós uma transformação, um crescimento, uma evolução. Nós precisamos voltar mais os nossos olhos para os nossos deveres, porque à medida que eu entendo o meu dever,
eu passo a compreender que eu sou responsável pela minha tarefa de transformação. Ela é minha, ela é sua. Eu não posso mais colocá-la para os outros resolverem. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades. E assumir responsabilidades significa isso. Significa eu ter já a capacidade de me compreender como ser imperfeito que sou e entender que preciso estar engajado em tudo aquilo que me cerca, para que nós possamos aprender com aquilo que entra em conflito conosco, vencer em nós esses obstáculos íntimos, compreender que devemos desenvolver essa humildade, essa simplicidade, para que possamos desenvolver essa fraternidade. Só aí é que eu começo a ser e me tornar um ser melhor do que tenho sido até agora. Porque enquanto eu insistir em aceitar o conflito do outro, enquanto eu insistir em não entender que a maioria desses conflitos são causados por mim mesmo, eu estarei sempre me colocando numa posição errada. E aí sim, eu serei essa espada que Jesus Cristo disse. Eu serei uma espada, mas não uma espada para dividir através de conceitos, para à frente fazer com que esses conceitos se encontrem de uma forma racional. Porque ele foi essa espada naquele momento. Mas aí eu acabarei me tornando uma espada, mas uma espada que realmente irá causar um estrago terrível. Que irá causar sofrimento, agonia, desespero nas pessoas que me cercam. Porque eu me tornarei um ser desequilibrado, tentando impor aquilo que eu acredito que deva ser imposto. A verdade maior não é minha, não é sua, não é nossa. A verdade maior está além desses conceitos pequenos. Kardec pergunta aos espíritos o que é o bem e o mal, o que é o certo e o errado. E a resposta, que o bem, que o certo, é tudo aquilo que me faz aproximar de Deus. E o errado, o mal, é tudo aquilo que me faz afastar de Deus. Eu preciso trazer esses conceitos maiores para a minha vida. Porque senão eu vou continuar vivendo nessa pequenez. Como diz o nosso amigo, as interpretações erradas continuarão e eu aceitarei as interpretações erradas. E trarei as interpretações erradas não só das Escrituras, mas interpretações erradas de contexto da minha vida, do meu cotidiano. Eu trarei para a minha vida e continuarei agindo de uma forma errada. Eu preciso trabalhar em mim aquilo de bom que eu já possuo. E se eu ainda não possuo, é necessário que eu busque entendimento naquilo que me cerca, para aprender a tirar daquilo tudo aquilo que serve para o meu complemento íntimo, para a minha melhora, para a minha transformação. O quanto estamos dispostos a nos livrarmos de nossas imperfeições. Nossas reflexões devem ser apuradas continuamente, buscando sempre evoluir. É isso que estamos fazendo aqui e devemos continuar fazendo. Evoluir. E evoluir significa o quê? Transformar. É por isso que é diferente evoluir de progredir. Progredir é a melhora. É a ampliação de conceitos. É o abranger, é o abraçar de conhecimentos. Isso é progredir. Evoluir é transformar, é permitir que esses conhecimentos, que esses conceitos causem em nós essa transformação. Isso é evolução. Então, quando Jesus Cristo nos disse lá atrás que Ele veio causar essa separação, veio sim. É uma separação necessária. Porque é preciso que as pessoas resolvam o que elas querem. Se elas querem caminhar em direção a um bem maior, ou se elas querem continuar vivendo, como diz o nosso querido Chico Xavier, que falta o homem desenvolver um senso de eternidade. Porque o homem vive aqui na Terra como se fosse ficar aqui para sempre. Então, veio dividir. Os ensinamentos de Jesus foi um marco. Jesus Cristo foi um marco. Ele foi tão importante que existe o antes de Cristo e o depois do Cristo.
ele marcou, dividiu a história, ele dividiu o tempo, antes dele e depois dele. Então, se ele disse que veio provocar essas separações, essas divisões, é necessário que entendamos que a partir do momento que nós buscamos nos melhorar, lógico, primeiro não será fácil, porque teremos muitas forças ao nosso redor que irão buscar nos impedir para essa transformação, que irão buscar nos impedir para essa nossa melhora íntima. Segundo, a partir do momento que eu resolvo trilhar um novo caminho, quando todos estão acostumados comigo naquele outro, poucos irão querer trilhar comigo. Muitos irão se afastar de mim. É uma divisão. É uma divisão. Tantas famílias se dividem por causa de quê? Conceitos políticos, conceitos profissionais, conceitos religiosos, ideias separando homens, quando na verdade deveriam ser ideias que deveriam ser trocadas, discutidas. Esse é o objetivo do ensinamento de Jesus, provocar essa discussão para que através dela os homens tirem proveito, construam uma base, para essa base servir de sustentação ao seu desenvolvimento moral. Meus amigos, o mundo tornar-se-á diferente, sim, quando nós nos transformarmos, mudarmos. Nós já sabemos disso. Mas, infelizmente, existem muitos que ainda estão esperando que lhes seja entregue um paraíso. Tem muitos ainda que estão esperando que eles sejam salvos por alguém. Como se um conceito religioso, como se uma ideia doutrinária, como se alguém pudesse lhe dar a salvação. A salvação, ela tem que ser conquistada todos os momentos da nossa vida. É uma luta diária, nossa, nós com nós mesmos, para vencer em nós os nossos maiores inimigos. E quais são? Esses inimigos íntimos, os nossos vícios morais, as nossas mazelas. Nós já sabemos disso, mas tantos ainda não sabem. Mas um dia saberão? Sim, saberão. Porque Deus criou a todos para tornarem-se um dia puros e tornar-se-ão. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas todos tornar-se-ão espíritos puros. O mais importante é nos questionarmos o que nós estamos fazendo aqui. Se chegarmos à conclusão que estamos aqui para nos melhorar espiritualmente, passamos para outra indagação. Questionemos logo após isso. O que eu estou fazendo, então, com essas informações que eu tenho recebido, para causar em mim essa elevação? E aí, com certeza, muitos de nós vamos parar e vamos compreender que ou não estamos fazendo nada ou estamos fazendo muito pouco. Kardec pergunta aos espíritos se o homem pode, por si só, sem ajuda externa, por si só, se ele pode se melhorar, se ele pode evoluir, se ele pode se transformar, se ele pode vencer essas mazelas íntimas que a nossa amiga Suzana acabou de colocar, o egoísmo, o orgulho, os vícios morais. E a resposta dos espíritos: sim, ele pode, por si só, se melhorar. Mas o que lhes falta é a vontade. O que falta a nós, seres encarnados, o que falta a nós, espíritos ainda tão imperfeitos, é a vontade. A vontade realmente, a vontade firme de nos melhorar. De deixar as nossas máscaras de lado, como diz o nosso amigo Sérgio. Abandonar esse externo. Voltar os nossos olhos para o nosso íntimo, onde se encontram os verdadeiros valores que devem ser desenvolvidos. E que existem, porque nós somos centelhas de luz. Nós somos filhos de Deus. E nós, existe essa centelha da criação.
tem de ser essa luta constante. Através da luta constante é que nós aprendemos a perseverar, que aprendemos a vencer barreiras. E à medida que eu venço barreiras, eu amplio os meus limites. E aí, meus amigos, quando eu consigo ampliar esses limites, é que eu percebo quanto forte eu sou. E o quanto agradecido devo ser por essa oportunidade bendita de estar aqui, vivendo essa experiência humana. Uma experiência difícil, mas que serve para o meu brilhamento, para o meu crescimento, para a minha transformação. Que através dessas dificuldades é que eu aprendo a me tornar cada vez mais forte. Jesus Cristo, quando disse que veio separar, nós, à medida que nós nos transformamos, também, junto com Jesus, causamos essa divisão, essa separação. Porque é uma separação de valores passageiros e de valores eternos. Eu vou ter que escolher e trazer para a minha vida o que de real eu preciso. Eu vou ter que optar. Eu vou ter que abrir mão daquilo que eu estou acostumado para dar possibilidade, criar a possibilidade de vivenciar algo novo, algo diferente. É aí essa divisão que irá acontecer. Que causará conflito íntimo, causará conflito em todos que estão ao meu redor, causará sofrimento, causará dificuldades, porque as mudanças causam isso. Mas são necessárias. As divisões são necessárias. É necessário que haja separação do bem e do mal que eu quero para a minha vida. Porque senão, eu ficarei aqui, continuarei aqui estacionado, sendo influenciado pela matéria, vivendo aqui, como se eu fosse ficar aqui para sempre. E não vou, não ficaríamos. O nosso verdadeiro mundo não é aqui, a nossa verdadeira pátria não é esta. Do mundo espiritual nós vimos, para o mundo espiritual nós voltaremos. É o nosso verdadeiro lar. Mas voltar para a nossa casa, precisamos levar algo. Precisamos levar algo sólido, construído daqui. Mesmo sabendo, como nos disse Jesus, que esse algo sólido será conquistado com muita divisão, com muitos sacrifícios, com muita separação. De irmãos, de irmãs, de pais, de filhos, haverá separação? Claro. Porque os conceitos separam. Porque os conceitos fazem o que nas pessoas? Gera transformação. E à medida que a transformação acontece, os espíritos caminham por estradas diferentes. Quantos de nós ficaremos nesse mundo após essa mudança para o novo mundo de regeneração? Quantos de nós? E quantos de nós irão ser exilados? Quantos de nós serão retirados desse mundo para serem mandados para mundos em que ali será mais condizente com a atual fase espiritual daquele ser? Ficaremos aqui ou iremos? Ou ficando ou indo, o que estará acontecendo conosco? Estaremos nos separando. É uma separação causada pelo quê? Por conceitos como os que Jesus nos deixou. Conceitos que irão traçar para as nossas vidas aquele que realmente vai aprender a vivenciar, a tornar seu evangelho vivo, e aquele que ficará apenas na teoria, que será apenas informado, mas não irá praticar absolutamente nada. Não terá em Jesus e tantos outros enviados por ele o que de mais especial e importante ele veio fazer, que foi a exemplificação de tantos conceitos que ele já havia colocado através de tantos outros que o precederam. Então, esses conceitos causarão sim essa separação. Desde quando Jesus esteve aqui, está tendo essa separação. Está tendo separação nesse momento, mas precisamos entender, a humanidade precisa entender,
que tem que ser uma separação com base no amor, na humildade, de entender, estou errado, deixa eu me melhorar, eu errei, deixa eu me corrigir. E não tem como, se um conceito diz que errou, pronto, acabou, vai sofrer eternamente. Não tem mais, meus amigos, como aceitarmos esses tipos de conceitos. Então, todas essas ideias, o ideal cristão, o ideal cristão sempre volta para ideia, para conceito maior, para a prática do amor fraternal, um amor de irmãos, porque somos irmãos. Esses conceitos não devem separar. Devem nos separar, sim, em conceitos momentâneos com relação à prática. Mas no final devem todos voltar para o mesmo ideal, encontrar um ideal maior, que é tornar-se todos unidos em torno de um único objetivo. Então, no momento, causará sim, como causou com a vida de Jesus. Mas precisamos trazê-los para nossas vidas, mesmo sabendo que não iremos conseguir, na nossa atual fase de vida, viver uma felicidade plena. Temos momentos felizes, assim como todos que nos cercam. Meio que a felicidade só irá ser conquistada à medida que houver uma harmonia completa. E essa harmonia completa só será alcançada com a transformação de todos os seres que aqui estiverem. Não é que todos os seres tornam-se iguais. Não. Nenhum ser é igual ao outro. Nenhum indivíduo ocupa a mesma faixa evolutiva que o outro. Mas todos nós que aqui ficarmos, todos que aqui continuarem tendo a oportunidade bendita de estar aqui nesse mundo, terão um ideal em comum, que é alcançar a felicidade. E essa felicidade tornar-se-á possível porque o homem que aqui estiver, o ser que aqui habitar, o espírito que aqui estiver vivendo a experiência humana, ele entenderá que para ser feliz é necessário que ele abandone tudo aquilo que o prende. E tudo aquilo que nos prende ainda são os valores da matéria. São eles que ainda nos prendem, que nos trancam, que nos aprisionam e que nos faz sofrer. Porque nenhum ser consegue ser feliz se ele está preso. E a liberdade só vai acontecer à medida que eu, que você, que nós trabalhemos essa libertação íntima dos nossos vícios morais, essa libertação dos nossos maiores inimigos que estão em nós mesmos. O Sérgio coloca ainda que devemos praticar o desapego. A Suzana coloca que está tentando, todos nós estamos tentando. Não é, Suzana? Todos nós estamos tentando, mas não é fácil. Ela coloca até com relação ao sistema, né? Vivemos num país que é um país capitalista. Hoje sou bem menos materialista do que há 10 anos, continua a Suzana. O Sérgio coloca que a culpa nem é do capitalismo, mas de nosso consumismo exacerbado. Tudo que não é estritamente necessário é supérfluo. Realmente, Sérgio, como diz o nosso querido Chico, né? Se está sobrando, é supérfluo. Se está sobrando é porque está fazendo falta para alguém, né? Então, assim, precisamos trabalhar isso. E o sistema, realmente, nós precisamos entender que todos são passageiros, né, Suzana? Todos são passageiros, né? Esses governos terrenos todos passarão. O que não passará é o que Jesus disse, que as suas palavras não passariam. Então, o importante para nós é trazermos esses ensinamentos para nossas vidas, meus amigos. Eu creio que da lição de hoje fica isso. Compreender. A mudança gera conflitos? Gera. A mudança gera divisões? Gera. Separações acontecerão? Claro. Porque nós somos diferentes. Não tem como todos nós tomarmos juntos, naquele mesmo momento, a mesma estrada. Existe uma porta e cada um vai ter que passar em determinado momento. Então, vai acontecer separações. Mas nós precisamos buscar engajar num objetivo maior, que é
nos conscientizarmos que somos espíritos vivendo a experiência humana e não seres humanos vivendo a experiência espiritual. A partir daí, nós começamos a valorizar esse momento de uma forma diferente. Segundo, tirar a essência de todo ensinamento do Cristo, ou ensinamentos de tantos que estão e foram enviados por Ele. Lembrando sempre que ser cristão vai muito mais além do que conhecer o Cristo de uma forma teórica. Ser cristão é vivenciar o amor ao próximo, como Ele mesmo disse. Amar ao próximo e a Deus, acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Essa é a moral cristã. Então, falarmos de uma moral estranha do Cristo, através disso que Ele deixou, é estranho ainda para muitos. Essa é a lição que Jesus nos trouxe essa tarde. É estranho ainda para muitos daquela época, mas não é estranho mais para nós. Porque à medida que eu busco mudar, eu vou entrar em conflito com quem está ao meu redor. Se a mudança se faz necessária, e ela se faz, porque o tempo nosso aqui nesse mundo está cada vez mais reduzido, então essa mudança precisamos estar conscientes que irá ser e fará e causará conflito em nós e em quem nos cerca. Se eu resolvo abandonar determinada prática, aqueles que estão acostumados comigo ali, praticando juntos, vão me cobrar. Eu precisarei ser forte para resistir e continuar naquele meu intuito. E quando nós trazemos o principal objetivo de estarmos aqui, que é o nosso desenvolvimento espiritual, através do adquirir esses conceitos morais, aí sim, a mudança ela é infinitamente maior. E com ela, os sacrifícios, as dificuldades serão também infinitamente superiores. Por isso, meus amigos, precisamos ter certeza que somos seres que tivemos a grande oportunidade e estamos tendo a grande oportunidade facultada por um Deus que é um Pai soberanamente justo e bom, de permitirmos mais uma vez estarmos aqui para adquirirmos esses conhecimentos necessários para a nossa transformação. Precisamos trazer o Cristo para o nosso momento atual, porque só assim nos transformaremos e nos tornaremos evangelhos vivos dos seus ensinamentos. Abraçar essa causa não é apenas abraçar um conceito, mas é abraçar uma vida que necessitamos ter, desenvolver em nós. Uma vida que fará com que nós ampliemos cada vez mais a nossa visão, ainda tão pequena, tão limitada, para podermos alçar voos de uma forma muito mais plena, em busca de patamares muito mais elevados. E à medida que esses voos são alçados, as conquistas surgirão com eles. E nós, cada vez mais, aprenderemos a nos valorizar como seres individuais, individualidades criadas por Deus, mas que precisamos, sim, buscar viver de uma forma solidária, de uma forma fraternal com todos que nos cercam. Desenvolver em nós a paciência, para que através dela se desenvolva a resignação. E com a resignação se desenvolva a humildade. E a humildade, ela é o patamar mais elevado da sabedoria. Que possamos ser sábios. Temos tudo para desenvolver a sabedoria, o amor, esse amor fraternal. Jesus nos deixou a sua luz. E não só Jesus, Ele permitiu que tantos outros viessem em seu nome e nos deixasse. Tantos outros se espalharam pelo mundo. Existem tantos outros que falaram, que pregaram, que exemplificaram o amor. Que o amor sirva de guia, de luz para as nossas vidas. Que exercitemos e trabalhemos constantemente esse amor em benefício do outro, porque ao fazermos isso, estaremos trabalhando em nosso benefício. Que essa semana seja repleta de muita luz e muita paz a todos. Obrigado a todos que aqui estiveram na nossa sala
que possamos sempre ter a oportunidade de estar aqui. Obrigado a todos que não estiveram aqui, mas tiveram a oportunidade, estão tendo a oportunidade de estar acompanhando através do vídeo. Que possamos permitir que Jesus habite o coração de todos nós. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos fortaleça cada vez mais. E que possamos continuar caminhando firmes rumo ao objetivo maior que fomos criados para alcançar e que um dia alcançaremos, que é a perfeição. Muita luz e muita paz no caminho de todos nós.